Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. Hoje eu quero partilhar com vocês algumas dicas sobre a importância das genealogias nos textos do Novo Testamento. E vou me ater aqui, obviamente, aos evangelhos, que estão trabalhando a genealogia de Jesus, mas vou me deter especificamente em Mateus. As genealogias sempre são vistas como chato, como coisa chata. Geralmente nós lemos elas correndo porque é coisa chata. E por que é chato? Porque parece que não tem muito sentido e não entendemos muito a razão de por que elas estão ali e seus propósitos. Já outros olham as genealogias e tentam encontrar o quê? Tentam encontrar algum mistério nela para poder pregar de forma isolada e então falar que ela, olha como pegou profundamente aquele moço, aquele irmão ali. Puxa, ele pegou o negócio da fulana, da Raabe, pegou o negócio ali da genealogia de Jesus como acho que Tamar, e olha como na genealogia de Jesus tem pessoas que foram desprezadas e por aí vai. E então temos esse do extremo daqueles que tentam misterizar ou então tornar algo misterioso para pregar nas genealogias, e aqueles que até querem fugir das genealogias, não encontram graça nenhuma. Eu quero mostrar a você como é importante, elas são importantes para entendermos a escritura, ou pelo menos o livro ou o evangelho que estamos lendo. No caso de Mateus, para conseguirmos entender genealogias, nós devemos jamais torná-las algo separada do livro em que ela está inserida. Digamos, jamais devemos pegar genealogias e lê-las só, digamos, individualmente. Se você pegá-las para ler individualmente, você vai ter problemas na leitura e vai ficar mesmo chato, não verá muito sentido. Se você quer ver sentido nela, tens que olhar para o texto ou o evangelho, no caso Mateus, que está inserido, e olhar elas a partir de uma visão macro, panorâmica da coisa. Mas o primeiro passo que tem que ter quanto às genealogias é o quê? É tentar entender o público primário do autor da escritura. Quem é o público para quem Mateus está escrevendo? Estima-se que Mateus está escrevendo o seu livro para quem? Para judeus que se converteram ao cristianismo. Alguns pensam na questão geográfica, mas muitos entendem que Mateus tinha em mente muito mais do que algo geográfico, mas tinha em mente o quê? Tinha em mente pessoas, no caso mais judeus. Portanto, Mateus está escrevendo o seu evangelho para judeus. E isso é interessante. Por quê? Porque podemos dizer que Mateus é dos evangelhos o que mais faz referência ao Antigo Testamento e o que mais trabalha o que as citações, as relações do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Portanto, isso diz muito sobre o quê? Diz muito sobre a intenção do autor, diz muito sobre o conteúdo teológico e o propósito pelo qual ele está escrevendo esse livro. Se ele está escrevendo para judeus, ele quer comunicar o quê? A perspectiva dele sobre Jesus para os judeus. E como alguns sabem, outros que não sabem vão saber, os evangelhos são conhecidos como biografias teológicas, porque são o quê? São narrativas sobre Jesus, mas com um propósito teológico. E as biografias nos ajudam a fazer isso. Por quê? Porque quando Mateus escreve a biografia de Jesus, como ele escreve, por exemplo, ele começa escrevendo com o quê? Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele demonstra que Jesus é filho de Abraão e é filho de Davi. Portanto, Jesus é um legítimo israelita. Jesus está comunicando para quem? Está escrevendo para quem? Para judeus que se converteram. Então ele quer mostrar para eles que Jesus é um verdadeiro israelita. Jesus é um israelita genuíno, é um israelita verdadeiro. Jesus é filho de Abraão. Segundo, Jesus é o que? É filho de Davi. E esse público que está ouvindo está familiarizado com isso e precisa perceber isso. Ali então vem a questão, e por que é importante para Mateus
comunicar que Jesus é filho, é legítimo israelita. Porque sendo israelita, Jesus tem legitimidade para quê? Para nele se cumprir e vivenciar o que? Aquilo que está se prometendo no Antigo Testamento, no contexto de Israel. Talvez poderíamos pensar, por exemplo, Jesus como verdadeiro israelita, isso pode ser uma base legítima para uma leitura possível quanto a Cristo ser o que? O antítipo do Antigo Testamento de Israel, digamos, aquele que nele se cumpre as promessas de Israel, digamos, aquele que vai cumprir a missão, digamos que Israel, de certa forma, falhou em cumprir. Então, Jesus é um legítimo israelita, perdão. Mas mais do que isso, aí entra o ponto. Qual? Entra o fato de que Jesus é filho de Davi, da linhagem de Davi. Isso é importante por quê? Porque aponta para o quê? Que Jesus é da linhagem real. Portanto, ele quer mostrar que Jesus é o quê? É o rei Messias que viria de Davi. Porque se esperava em Israel o quê? Um Messias, um rei Messias da linhagem de Davi, davídico. E o texto de Mateus, de forma geral, trabalha muito isso, o livro todo. Digamos, por exemplo, Mateus chama Jesus de filho de Davi no mínimo 9 vezes, comparado a Lucas, que faz 4 vezes, e Marcos, que faz 3 vezes. Olha a diferença. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a ênfase de Mateus. Porque Mateus quer enfatizar que Cristo, ou que Jesus, é o Messias, ou então o Rei Messias, que viria da linhagem de Davi. Ele é quem? É o prometido, é o rei prometido. Olha como a genealogia pode nos ajudar a compreender a intenção de Mateus, e quando comparamos com o livro todo, percebemos o que? Sua importância. Aquilo que Mateus está construindo para os judeus, para o seu público primário, de que Jesus é o Messias, é o rei Messias, que viria de Davi, como diz o Antigo Testamento, começa a ser construído a partir de onde? A partir da genealogia. Quer dizer, as genealogias são importantes para fundamentar a declaração, a afirmação a respeito de quem é Jesus, a respeito do filho de Davi. Esse filho de Davi, que vai ser mencionado 9 vezes no livro de Mateus, no decorrer do livro, o que vai acontecer? Já foi tratado, fundamentado, que a sua linhagem está comprovada. Onde? No começo do livro, na genealogia. Isso é tão sério, por exemplo, que os magos vieram e procuraram por quem? Pelo rei. Chegaram ali, Herodes ficou tão preocupado, por quê? Porque se esperava, no imaginário judaico daquele contexto, o judaísmo no segundo tempo, se esperava um Messias rei Messias que viria de Davi. Herodes creu tanto nisso que ele esperava que esse rei Messias seria o quê? De fato viria literalmente para poder tomar o poder e então usurpar o poder dele. Ele ficou com temor e fez o quê? E mandou matar os meninos e perseguir Jesus. O próprio Pilatos também vê Jesus ser acusado como quem disse ser o rei dos judeus. Olha como a genealogia começa desenvolvendo, mostrando que Jesus é um israelita legítimo e que Jesus tem sangue real na sua veia, portanto, ele é o rei messiânico, ou o rei Messias, que viria da linhagem de Davi. Aqui poderíamos talvez pensar também, se Cristo é filho de Davi, é filho de Abraão, por exemplo, a genealogia que mostra isso, e em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E como em Abraão, se Abraão morreu? Como? Por meio de quem? Por meio de Jesus, o filho de Abraão. Deus abençoa as famílias da terra por meio de Abraão. De quem? Davi, de Jesus, que é filho de Abraão. Portanto, Deus abençoou em Abraão toda a família da terra. Mas por meio de quem? Do seu filho, que é quem? Que é Jesus Cristo. Deus também prometeu que não faltaria a Davi um rei no trono. Israel ficou ali um bom tempo sem ter um rei de fato, porque se tornou ali colônias praticamente de alguns países, de alguns impérios. E isso vai se cumprir em quem? Em Cristo, que é um legítimo filho de Davi. Por quê? Porque nele, de fato, ele vai reinar eternamente. Portanto, as genealogias, elas devem ser sempre como que? Tendo consciência do público primário
que o autor da escritura está escrevendo, ou então o autor do livro está escrevendo. Segundo, tendo consciência dos motivos que o autor está escrevendo, do conteúdo teológico do livro e talvez também do propósito do livro. Olhar o livro como um todo pode me ajudar a compreender por que temos ali a genealogia. E quando você olha o livro como um todo, você consegue perceber a importância da genealogia. Por quê? Porque ela está trazendo fundamentos iniciais daquilo que é o conteúdo, daquilo que é talvez a teologia, daquilo que é o propósito às vezes do livro. Então é fundamental que a gente não pega a genealogia só e lê, não. É fundamental que nós temos alguma consciência a respeito de, poxa, para quem está escrevendo este autor? Está escrevendo para quem? Por que ele está escrevendo? Como é que ele organiza, como é que ele estrutura o seu texto? Quais são os seus temas teológicos, as suas ênfases teológicas? E ainda, o conteúdo. Isso vai te ajudar a olhar para as genealogias de uma forma diferente. Portanto, elas são importantes para que a gente compreenda que Mateus está construindo a ideia de Jesus como o rei Messias que viria de Davi. E sendo ele que? Um judeu legítimo, como aquele público que ele escreveu primariamente. E o público iria compreender muito bem o que ele estava dizendo. Por quê? Porque eles também eram israelitas e filhos de Abraão. E Jesus também era um deles. E era o Salvador, era o Messias que estava sendo prometido lá no Antigo Testamento e que em Cristo se cumpriu. Então, quando você for ler uma genealogia, e não é só, é qualquer outro livro, texto da Escritura, é fundamental que você faça o quê? Saia um pouquinho do texto, que você sai e olhe para o texto um pouquinho de fora. Para quê? Para você ter uma visão panorâmica, uma visão geral do livro em que o texto está inserido. Isso vai te ajudar talvez a perceber a importância do quê? A importância daquele detalhe que é a genealogia. Por que aquilo está ali? Aquilo pode fundamentar o quê? Aquilo pode corroborar com o quê? Aquilo pode ajudar a estruturar, a fundamentar o quê? Que o autor está querendo comunicar. Ok? Então as genealogias não são tão chatas assim em termos de importância. Elas são muito importantes para entendermos a escritura, o texto bíblico e a mensagem do livro. Deus abençoe, curta, se inscreva aí no canal, compartilhe com outras pessoas. Rumo a 1000 inscritos, estamos aí com 932 inscritos, faltam apenas 608 inscritos e logo estamos batendo essa meta. Nos ajude aí, compartilhe com alguém e se for bênção, curta aí também e continue conosco. Deus abençoe e um abraço.